O Renato me parece que se deitou naqueles títulos de 16 e 17. Permite só uma frase, Rec, só uma frase, já passo e vou ouvir os companheiros aí. Isto também, vou dizer, do tempo que estivemos lá. Nós fomos de uma Libertadores a um descenso. Isto tem muito o dedo da direção. Estou falando no nosso caso, que eu estive lá no Grêmio. Quem tem que manter controles é o patrão. Quem manda? Quem manda dá o tom. Só essa frase. Não, tá certo, tá certo. Poucas vezes, Medeiros, desculpa, eu me surpreendi no futebol e talvez não tenha me surpreendido, tenha ficado mais espantado que surpreso. Não com a atitude, mas o desencontro das coisas. Com a do Renato, porque tu compra o pacote. Quando tu traz o Renato, sabias que isso acontecia em algum momento, né? O que me surpreendeu, e foi a atitude, a entrevista do presidente do Grêmio, né? As colocações que ele fez em relação à defesa do clube. Devia ser feita dessa forma, não, mas a defesa em relação à passionalidade, quer dizer, ele se sentiu e colocou para a torcida que ele ficou refém da decisão do Renato. Eu não pude, olha, eu queria fazer, mas não pude. Não pude trancar, não é isso que esperava, não se tranca um adversário. Mas aí tinha que ter uma atitude de homem do Renato em relação ao presidente, e disse muito bem o Nestor, mesmo que tivesse já ajustado essa viagem, mesmo ainda deveria ter ficado, porque são os que são mandados. Agora, me espantou a entrevista, a colocação do presidente Guerra, no sentido de que, olha, eu fiquei, não disse isso, mas eu vou dizer, ficou refém da atitude do Renato. Ficou refém. A torcida ficou refém. Né? O clube que perdeu o Internacional, estava ferido naquele momento, ficou refém. Entendeu? E agora ele retorna, a surpresa que nós vamos ter, que vai ser surpreendente, e que eu acho que o Nestor tem razão, gente, não vai acontecer nada. Não vai haver entrevista, não vai haver nota oficial, né? Até porque o Grêmio precisa do Renato para manter pelo menos a Libertadores. Eu acho que periga ter uma coletiva dele junto com o presidente. Pois é, mas aí é que tá. Depois de que o Renato fez, virou as costas. Depois Permita uma pequena discordância, Mário Sérgio. Claro, Nestor, a tua discordância sempre é bem-vinda. Não é uma discordância desrespeitosa, obviamente. Claro. Só para pontuar. O presidente não se sentiu refém do Renato, de forma alguma. O presidente confiou e deu poderes plenos para uma pessoa que, além de ele ter uma relação profissional, ele tem uma relação de profunda amizade. E essa pessoa, a quem ele deu essa confiança extrema, ele imaginou assim, se nós temos esta liberdade, não faça coisas e tenha a consciência das horas, dos momentos que tu tem que estar ao meu lado. E ele não estava. Se eu fosse, e eu não tenho nenhuma condição para isso, nunca tive presidente do Grêmio, eu teria a reação dele, talvez até, hoje não porque eu estou velhinho, já estou mais calmo, assim, talvez até um pouco mais acelerado. E depois, a questão do ficar refém ou não, tem que concluir o ano, não adianta dar uma de macho, mandar ele embora, traz o fulano, o cicrano, acho que está tudo certo, vamos nos acertar e vamos de novo. Mas eu acho que a declaração do presidente foi muito mais um ato assim de, como é que eu vou te dizer, Maurício Sérgio, de decepção. Isso é que o Renato reclama da imprensa. Eu concordo com o Nestor em relação a isso. E a imprensa está compreendendo. Mas eu coloco os termos que ele usou, e o Nestor Reis, pelo amor de Deus, é uma pessoa que sempre deu belas entrevistas, né? E às vezes, uma vez o Nestor não deu uma entrevista, não dando entrevista, né? Em relação, acho que foi a questão do gado, das ovelhas. Essa é a maior da história. Ele deu uma entrevista sem dar entrevista. Ele chamou o juiz de todo e era o cara que estava roubando as vacas dele. E do alto da inteligência dele, eu digo o seguinte... Nem pena de mim vocês têm, né? Eu digo o seguinte... E é o Sandro Meirahit. O que me espantou foi os termos, não foi... Os termos que o tornaram refém de termos em relação a isso, dizendo o seguinte, eu não pude fazer nada. Ele deveria ter ficado, mas eu não pude fazer nada. É isso que eu coloco. Eu acho que sim, ele tem uma relação de amizade, senão não teria contratado. Eles têm ele entende que o Renato deve ser competente, ou pelo menos precisa ser competente até o final do Campeonato Brasileiro, né? Mas naquele momento me espantou, e eu ouvi muito atentamente a entrevista, em mais de uma oportunidade. Entendeu? Até porque fiz um outro programa depois e tive que ouvir toda a entrevista novamente. E eu acho que ele se sentiu acuado e ter que dar uma explicação para o torcedor. E deu da forma que deu. E o pior é o seguinte, o Renato ouviu a mijada ao vivo.
Porque com aquela tranqueira que estava Porto Alegre na saída do Beira-Rio, tinha 40 mil do lugar de onde ele partiu. Só se ele tiver batedor para chegar no aeroporto tão rápido. Ele ouviu no carro. Não tenho dúvida disso. Porque alguém avisou, ele disse, olha aí, o presidente está enlouquecido contigo. Se não ouviu no carro, em algum momento Dava viu, né? tempo até de gravar, quando chegasse no aeroporto, um pedido de desculpas, e tentando explicar, teria sido muito maior, teria tido mais grandeza. Bom, mas nada mais me surpreende no futebol. Cláudio Medeiros.